do Senhor Jesus. É isso aí, meus irmãos. Então vamos dar início a mais uma live que nós vamos estar realizando no dia de hoje, quinta-feira, dia 27. O tema da nossa live hoje é Lodebar, lugar de cão morto, tá? Lodebar, lugar de cão morto. Nós vamos estar orando ao Senhor para a gente começar a nossa live nessa quinta-feira. Pai querido, Pai amado, Santo Deus de Israel, nós colocamos, Senhor, diante da Tua presença, as Tuas mãos poderosas, e que o Senhor possa estar, ó Deus, trabalhando na nossa vida poderosamente. Nós clamamos ao Senhor e pedimos que as Tuas mãos venham estar sobre nós, que as Tuas mãos poderosas possam nos guiar nesses dias de hoje, e que o Senhor venha transbordar na nossa vida de uma maneira toda especial. É o que eu te peço, Senhor Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então é isso aí, meus queridos irmãos. Hoje nós vamos iniciar falando sobre Lodebar, lugar de cão morto. 2 Samuel capítulo 9, versículo 1 até o versículo de número 5. Nós vamos aqui trazer a palavra do Senhor. E disse Davi: há ainda alguém que ficasse da casa de Saul, para que lhe faça bem por amor de Jonatas? E havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. E o chamaram que viesse a Davi. E disse-lhe o rei: és tu Ziba? E ele disse: servo teu. E disse o rei: não há ainda lugar algum da casa de Saul, para que use com ele de beneficência de Deus? Então disse Ziba ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E disse-lhe o rei: onde está? E disse Ziba ao rei: eis que está em casa de Maqui, filho de Amiel, em Lodebar. A paz do Senhor Jesus Cristo. Hoje nós vamos falar sobre 2 Samuel, capítulo 9, versículo 1 até o versículo de número 5, tá? Então, a primeira coisa, Davi, quando ele assumiu o reinado e chegou um momento aqui, ele procura saber se tem alguém da casa de Jonatas que está vivo, para que ele viesse cumprir uma aliança antiga que ele tinha feito com Jonatas, a qual nós vamos até ler essa aliança que Davi fez em 1 Samuel, capítulo de número 20, versículo de número 13 até o 17. 1 Samuel, capítulo 20, versículo 13 até o 17. O Senhor faça assim com Jonatas outro tanto, mas se aprouve a meu pai fazer-te mal, também te farei saber e te deixarei partir. E irás em paz, e o Senhor seja contigo, assim como foi com meu pai. E se eu, então, ainda viver, porventura não usarás comigo da beneficência do Senhor, para que não morra? Nem tampouco cortarás da minha casa a tua beneficência eternamente, nem ainda quando o Senhor desraigar da terra a cada um dos inimigos de Davi. Assim fez Jonatas aliança com a casa de Davi, dizendo: o Senhor requeira da mão dos inimigos de Davi. E Jonatas fez jurar a Davi de novo, porquanto o amava com todo o amor da sua alma. Glória a Deus. E essa aliança que Davi fez com Jonatas foi uma aliança, vamos dizer assim, que ia perdurar até a morte. E é claro que na época em que Jonatas fez essa aliança com Davi, Mefibosete tinha somente 5 anos de idade. Então ele não tinha conhecimento nenhum dessa aliança que Davi fez com o seu pai Jonatas. Porém, Davi era um homem de palavra. É mais do que tudo, Davi era um homem que honrava a sua palavra. Isso é uma coisa importante e que nesses dias atuais está faltando também. Homens de palavra e, mais do que isso, que possam honrar as suas palavras, possam honrar
os seus compromissos. E isso é muito importante, meus queridos irmãos, nessa tarde, quando nós estamos falando de aliança, porque o nosso Deus é um Deus de aliança. Deus é um Deus que, desde o Antigo Testamento, Ele vem fazendo alianças com homens, vem fazendo pactos, com homens, e nos deixou a nova aliança através de Cristo Jesus, através do seu sacrifício. O mais importante de tudo isso, o mais importante de que nós estamos na presença do Senhor, é também a gente saber com quem fazemos nossas alianças. Porque vão se aproximar de nós muitas pessoas que nos amam, pessoas que nos querem muito, mas também pessoas que nos odeiam e fingem gostar de nós, fingem ser amigo, fingem ser pessoas que estão ali para incentivar, para abençoar, para dar as mãos. E é aqui que está o X do negócio, aqui que está a coisa. Quando nós olhamos para dentro de nós mesmos, nós temos que buscar os nossos princípios, para não fazer aliança com pessoas que não têm os mesmos princípios que nós. E naquele momento, naquela situação, Davi era apenas um servo e Jonatas era o príncipe, alguém que estava ali já para ascender ao trono, mas ele tinha consciência, tinha total consciência que Davi era o escolhido de Deus, apesar de que, se fosse olhar pela hierarquia, o próximo a subir no trono era Jonatas. Porém, no coração de Deus, o próximo a subir no trono era Davi. E Jonatas tinha total consciência disso, que ele seria um rei, que Davi seria um rei muito melhor do que ele. E isso, vou te falar, às vezes, meus irmãos, é doído isso. É a gente ter a consciência de que uma pessoa, mesmo sendo a nossa vez, a gente ter a consciência que aquela pessoa é melhor do que nós, ou é o chamado dele, é escolhido de Deus, e Deus vai inverter os lugares, inverter os papéis. Isso é muito importante, nós temos essa consciência, nós temos esse discernimento da parte de Deus. E eu chamo a atenção de vocês nessa tarde, justamente para refletir, primeiro, se aquela pessoa que vai te substituir, ela tem um chamado de Deus ou não, segundo, se você está preparado para ser substituído. Tudo na vida, eu creio que tudo aquilo que começamos, tudo aquilo que fazemos, nós também temos em nosso coração, aquela coisinha lá no fundinho, que a gente nunca vai ser substituído. E essa é uma falsa verdade, Porque quando começamos o nosso ministério, quando começamos a fazer algo de relevante para Deus, seja na internet, seja fora da internet, as pessoas que se aproximam de nós, as pessoas que nos veem, elas também acham que a gente vai durar para sempre, vai ficar ali para sempre. Só que Deus, a cada fase da igreja, eu creio assim, Deus, Ele procura também levantar substitutos para aqueles que estão adiante daquele trabalho, como aconteceu com Eliseu, como aconteceu na própria igreja de Cristo, que quando uma vez que Cristo ressuscitou e foi assunto aos céus, alguém tinha que tomar aquela liderança. E naquele momento, Pedro assumiu o trabalho, Pedro assumiu a responsabilidade de ser o pregador, de ser o pastor daquela igreja. Depois Tiago assumiu no lugar de Pedro, e assim sucessivamente. Depois Paulo vem e assume a igreja, vamos dizer assim, missionária. Então, cada fase da igreja, Deus vai levantar pessoas para substituir outras pessoas. E aí que está o ponto das alianças. Nós temos uma coisa hoje no marketing digital chamado network, que nada mais é do que você ter essa conexão com outras pessoas. E trazendo isso para dentro da Bíblia é a mesma coisa. É saber, quando nós sabemos com quem nós fazemos as nossas amizades, quando nós sabemos com quem nós fazemos nossas alianças, nós temos certeza que as pessoas vão cumprir com as suas palavras, vão cumprir com aquilo que eles estão
deixando como trato naquele momento. E aí diz aqui um outro detalhe, olha só, no versículo 3, diz assim: e disse o rei, 2 Samuel, capítulo 9, versículo 3, e disse o rei: não há ainda algum da casa de Saul para que use com ele de beneficência de Deus? Então disse Ziba ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. Olha só, aleijado de ambos os pés. Ele fez questão, irmãos, fez questão de frisar isso aqui, que ele era aleijado de ambos os pés. Por que será? Sabe por quê? Porque Davi não gostava nem de cego e nem de coxo. Davi não gostava nem de cego e nem de coxo. E eu vou te mostrar isso aqui na Bíblia Sagrada. Aqui no capítulo 5, no versículo 8, você vai ver justamente o que eu estou te dizendo aqui agora. 2 Samuel capítulo 5, versículo 8. Porque Davi disse naquele dia: qualquer que ferir os jebuseus e chegar ao canal, e aos coxos e aos cegos, que a alma de Davi aborrece. Olha aqui, que a alma de Davi aborrece, será cabeça e capitão. Por isso se diz: nem cego nem coxo entrará nesta casa, ou seja, na casa de Davi, quando ele foi fazer a tomada de Jerusalém, que naquele momento estava sendo sitiada pelos jebuseus. E aqui está um detalhe: Ziba, ele era servo de Saul, era uma das pessoas que aravam os campos lá em Gibeá, e ele era um servo de Saul, e ele sabia muito bem que toda a história de Mefibosete, tudo aquilo que aconteceu quando ele tinha 5 anos de idade, que teve a guerra, e a ama dele correndo com ele, tropeçou e tal, quebrou a perna dele, e ele ficou coxo. E ele sabia, ele não tinha necessidade de falar para Davi que Mefibosete era um aleijado dos pés. Mas como Davi, olha só que coisa interessante, Davi não gostava nem de cego e nem de coxo. Já provei para vocês aqui na palavra do Senhor, 2 Samuel 5,8. Porém, como Davi tinha feito uma aliança de amor, amor ao próximo, com Jonatas, ele passa por cima até mesmo daquilo que ele gostava, até mesmo das suas preferências. Davi não gostava nem de cego nem de coxo, mas neste momento, Ziba vem tentando sabotar a bondade de Davi com relação a Mefibosete. Olha que coisa interessante. Ele vem para sabotar. Então tem pessoas que aparentemente, estão aí e dizem que te amam, dizem que te servem, mas são pessoas que são enviadas por Satanás para tentar sabotar a sua bênção. Mas o mesmo Deus que te chamou é o Deus que garante a sua vitória. É o Deus que garante a bênção do Senhor na sua vida. E não tem Ziba, não tem outras pessoas que vão tentar mostrar os seus defeitos para Deus, porque Deus já conhece. Davi aqui é uma tipologia de Cristo. Às vezes Deus, ele quer abençoar a nossa casa, e ele pergunta assim: e tem algum parente daquele fulano de tal? Ah, tem, mas aquele camarada ele é drogado, aquele camarada ele é um bêbado, aquele camarada tem sim, mas o filho dele é isso, aquilo tudo, é um ladrão. Mas aqui que está o detalhe da coisa, independente dos nossos defeitos, quando Deus quer nos abençoar, não são os defeitos que chamam a atenção de Deus, e sim quem nós somos para Ele. Isso é muito importante, porque as pessoas já vão chegar apontando os defeitos. Quem é fulano? Ah, fulano é um aleijado, fulano é um drogado, fulano é um sujeitinho da rua aí. Mas
Davi mantém a sua palavra. Ele disse aqui, versículo 4: E disse-lhe o rei: Onde está? E disse Ziba ao rei: Eis que está em casa de Maqui, filho de Amiel, em Lodebar. Em Lodebar. E aí, fazendo uma busca aqui, a cidade de Lodebar estava bem localizada lá no interior do território dos gileaditas, ou seja, lá de Gileade. E nesse interior, hoje, trazendo para os dias de hoje, é o país chamado Transjordânia. Ele está localizado na Transjordânia, que ficava um pouco longe das propriedades da família de Saul e também da corte de Davi. Então, ou seja, ele estava no interior. Lodebar ficava no interior, tá, de Gileade. E olha que coisa interessante. Às vezes nós pensamos assim, né, que é o lugar que vai nos abençoar. Ou seja, se eu estivesse nos Estados Unidos, lá que é o lugar da bênção, lá que é o lugar da prosperidade. E isso é uma mentira. Isso é uma mentira. Deus, quando criou o homem, Deus abençoou o homem. Deus não abençoou o lugar, Deus abençoou o homem. Ou seja, a bênção de Deus está sobre nós. Só que essa visão de interior havia entrado, enraizado em Mefibosete, ao ponto que mais para frente, quando nós falarmos sobre isso, nós vamos ver que mesmo Lodebar sendo um lugar do interior, aquilo estava enraizado, aquele pessimismo de interior estava enraizado em Mefibosete. E olha que coisa interessante nós estarmos na presença do Senhor, porque eu sou missionário, né? Primeiro estive no interior do Espírito Santo, estado do Espírito Santo, agora estou no interior, na Bolívia. E justamente essa coisa de estar no interior, você tem contato com várias pessoas, né? E a maioria dessas pessoas são pessoas que não têm muito estudo, são pessoas que não são muito doutas, e você começa a ver e notar o nível de mentalidade das pessoas do interior, que é diferente das pessoas que estão nas grandes cidades, né? Como eu tenho contato com pessoas também de grandes cidades, e aí você começa a reparar que as pessoas do interior têm tem um negocinho aqui que eu vou explicar sobre humildade e pobreza. Então, a maioria das pessoas do interior são as pessoas que têm uma falsa humildade. É isso aí mesmo. Tem uma falsa humildade e, na verdade, tem uma visão de pobreza. Porque, por exemplo, se eles podem produzir mais, a pessoa tem lá na roça, vende, planta, vamos supor, milho, e ele sabe que se lá na roça mesmo ele vender o milho dele, ele vende por um valor. Agora, se ele se esforçar para levar o milho dele lá na cidade, e lá ele consegue vender por outro valor. Mas ele diz: mas para que, se o atravessador vem aqui na minha porta comprar um milho, para que eu vou ter que levar lá na cidade? Não, o pouco que ele me dá tá bom, já dá para me viver. E aí que tá, quem é da cidade, o que o pessoal da cidade faz? Ele vai lá no interior, compra mais barato, volta para a cidade e vende mais caro. Aí você vai dizer assim: mas pastor, peraí, pastor, não, mas isso aí não tem nada a ver. Tem muito a ver. Já passa pela questão da primeira live que nós falamos sobre pobreza, tá? Pobreza é estado de improdutividade. Quem é pobre é quem é improdutivo, ele não faz nada da vida. Aí a pessoa pode dizer: eu sou pobre, por quê? Porque não faz nada da vida. Qualquer coisa que você fizer, você está sendo produtivo e você deixa de ser pobre. Isso significa. Esse é o significado. Então, a pessoa que está no interior, ele produz o necessário. É isso que eu quero dizer. Ele produz o necessário. Ele não produz
mais além daquilo que ele faz. Ele não está acostumado a romper as barreiras, a romper as fronteiras. Ele não está acostumado a ser diferente dos demais. É aqui que está o detalhe. E essa mesma visão, ela estava fixada dentro do coração de Mefibosete. Eu vou adiantar aqui, porque nós temos somente 30 minutos de live. Tá? Não vou passar mais do que 30 minutos. E vamos para o versículo número 6. Então diz assim: vindo Mefibosete, filho de Jonas, filho de Saul, a Davi, se prostrou com o rosto por terra e se inclinou. E disse Davi, Mefibosete, e ele disse: eis aqui teu servo. Aí diz aqui, versículo 7 e 8, para a gente terminar já. E disse-lhe Davi: não temas, porque de certo usarei contigo de beneficência por amor de Jonas, teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e tu de contínuo comerás pão à minha mesa. Então se inclinou e disse: quem é teu servo para tu teres olhado para um cão morto, tal como eu? Então, veja bem, muitos pregadores, chamam Lodebar de lugar do esquecimento. E, bom, eu falo diferente. Eu creio que não existe lugar do esquecimento. Não existe isso. Porque qualquer lugar que você esteja, que tenha habitação, o lugar não é esquecido. O lugar não é esquecido. Simplesmente é a forma que você aceita a sua mentalidade daquele lugar ou não. Como assim, pastor? Por exemplo, quando o Mefibosete usa essa expressão para Davi, que ele era como um cão morto, quando ele usa essa expressão para Davi, que ele era como um cão morto, o que ele estava dizendo? Ele estava dizendo que ele não tinha valor algum. Versículo 8 ele usa essa expressão, essa pergunta, como um cão morto. Ele estava dizendo que ele não tinha valor nenhum. Então, com certeza ele já tinha um trauma por tudo aquilo que aconteceu com o avô dele, com o pai dele. Ele tinha outro trauma, ou seja, ele tinha um trauma familiar. Depois, ele tinha também um trauma físico, porque quebrou as pernas dele. E depois, ele tinha um trauma de identidade. Porque imagina uma pessoa, que era um nobre, vamos assim dizer, que era um dos que estava ali na realeza, que era também, já, vamos dizer assim, herdeiro de todo o trono, praticamente. Ele agora vai lá para o interior. Então são 3 traumas. E esse terceiro é o trauma de identidade. Então, voltando, ele passa pelo trauma familiar, que acontece com o avô dele, acontece com o pai dele. Depois, ele passa pelo trauma físico, porque aconteceu esse acidente com ele. E agora ele passa pelo trauma da crise de identidade. Então são 3 traumas que Mefibosete está passando. E ele chega ao ponto de dizer para Davi que, como ele diz aqui, quem é teu servo para tu teres olhado como um cão morto, tal como eu? Olha essa coisa tremenda. Um cão morto. Então, meus queridos irmãos, nessa tarde, a pergunta é: o ambiente que você está vivendo, o lugar que você está vivendo, está influenciando positivamente ou negativamente na sua mente? A cidade onde você vive, o bairro onde você vive, as pessoas que você convive, está influenciando positivamente ou negativamente na sua mente? Os seus projetos estão condicionados ao lugar onde você está ou não? E aqui que está algo muito importante e interessante da palavra de Deus. Quando nós, servos de Deus, estamos
na presença de Deus, o lugar onde nós estamos, o lugar onde nós frequentamos. Será que esse lugar ele está te influenciando positivamente ou negativamente? As pessoas que você convive estão influenciando positivamente ou negativamente na sua vida? Por que eu falo isso? Porque Lodebar foi uma influência negativa na vida de Mefibosete, ao ponto dele se achar uma pessoa que não tinha valor nenhum, um cão morto, só porque ele estava no interior. Então, morar no interior não é coisa ruim, o negócio é a mentalidade que você absorve. É a mentalidade, é o que está aqui que vai dizer aonde você vai chegar, que vai dizer, tá? O que vai acontecer daqui para diante. É o que está aqui. Que Deus em Cristo Jesus te abençoe e te guarde. E que o lugar onde você está hoje não possa mudar aquilo que Deus colocou no seu coração. Que o lugar onde você se encontra hoje não venha ser responsável para você achar que você não tem valor. Se precisar de mudar, mude, não tenha medo, mas não deixe a mentalidade do lugar, do ambiente que você está vivendo hoje ser responsável para que você venha sair da presença de Deus. Pelo contrário, se você puder mudar o lugar onde você está, mude. Se você não puder, mude você de lugar, mas não deixe esse lugar mudar a sua mentalidade. Amém? Que Deus em Cristo Jesus te abençoe e te guarde, a todos os irmãos que entraram, saíram, participaram, e te espero amanhã